Eu vou convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis e vou também pedir para que nós possamos estar abrindo no capítulo 32, livro de Gênesis, capítulo 32. Vou convidá-los, se você puder colocar-se em pé, nós estaremos lendo do versículo 22 até o versículo 32. Gênesis 32, 22 a 32. Vou convidar que os homens leiam comigo os versículos pares e as mulheres os versículos ímpares, e o 32º fecharemos todos juntos. Os homens, por favor, comigo. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me abençoares. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Juntos, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar ao nosso Deus. Para essa oração nós vamos estar convidando o nosso irmão Diácono Inácio. Amém, Senhor. Podemos assentar, queridos. Existem acontecimentos que marcam profundamente a nossa vida. Podemos falar que esses acontecimentos, eles acabam influenciando diretamente na nossa vida de tal forma, de tal maneira, que alguns deles acabam sendo para nós um marco divisor de águas. Quando a pessoa pode falar: eu posso dividir minha vida até aqui ou até ali. Existem acontecimentos que podem ser maravilhosos, extremamente que chamam a atenção. O primeiro, namorado, não é verdade? A rapaziada gosta, né? Primeiro namorado, né? Nem sempre o primeiro é o melhor. Mas a gente pode falar também, o primeiro emprego, você lembra? Primeiro dia de trabalho? Eu também me lembro muito bem, marcou a minha vida, o meu primeiro dia de aula. Quando fui deixado na escola, estava com 7 anos de idade, e aquele dia foi um dia extremamente difícil para mim, porque eu tive que chorar escondido no banheiro com saudade da minha mãe. Né? Mas você vê o seguinte, mas eis o problema que dá, né, amamentar até os 7 anos de idade. Né? Mas a gente fala o seguinte, quando a gente passa no vestibular, ou quando a gente anela um emprego, e a gente passa no concurso,
e quando a gente vai ser colocado, vai ser chamado, e aparece lá no diário oficial, né, o seu nome, você confere várias vezes, né? Sou eu mesmo, sou eu mesmo, sou eu mesmo, né? E então a gente fala, mas, queridos, existem momentos também difíceis na nossa vida. A perda de um ente querido pode também ser um momento de grande transformação na nossa vida. Talvez um acidente ou um incidente que aconteça, que pode fazer com que a gente tenha na nossa mente, no nosso coração, recordações muito difíceis. Bom, o fato é que a nossa vida, ela é marcada por alguns momentos, e esses momentos, eles acabam funcionando para nós como se fosse um gatilho, ou como se fosse um degrau, onde nós vamos estar subindo e a gente vai perceber o seguinte: a partir desse momento a gente pode falar que a nossa vida passou por uma mudança e uma transformação. A vida do patriarca Jacó, eu posso falar que é dividida em dois grandes momentos, e nesses dois grandes momentos a gente pode falar que são os momentos mais marcantes na vida dele. Bom, já teve uma infância muito legal, trapaças, com tantas outras coisas, enganando o irmão, enganando o pai, fazendo tantas coisas, mas a gente fala que a primeira grande guinada na vida dele, a primeira grande mudança na vida dele vai ser quando ele vai estar saindo às pressas de casa, fugindo, né? Mas a gente fala que ali foi um momento que onde ele vai falar o seguinte: agora a minha vida, né, não está mais na dependência, na ligação com os meus pais, principalmente da minha mãe. Mas depois, num outro momento, esse que nós lemos, quando agora ele vai atravessar, vai transpor o Val de Jaboque, onde ele vai ter uma experiência inusitada, maravilhosa, né? Onde ele vai passar por um momento tão profundo na vida dele, e a gente vai falar que a vida dele, então, tem esses momentos, e que são divisores de água. A gente pode falar o seguinte: a vida de Jacó pode ser dividida até o momento que ele teve lá, quando ele fugiu de casa e ele teve aquele sonho, aquela visão maravilhosa da escada tocando no céu, e também o outro agora, quando ele tem essa maravilhosa, né, bênção de estar ali atravessando, transpondo o Val de Jaboque, e ali tendo uma experiência profunda com Deus. E nós vamos aproveitar esses momentos, e a gente fala, então, antes, depois entre um e outro, e depois deste. Então, nós vamos estar trabalhando a vida de Jacó nesses três momentos, e a gente vai ver como que Deus trabalha na vida de uma pessoa, como Deus transforma o coração, a vida de alguém. E a gente pode falar que este, então, é o nosso propósito, a transformação de um homem. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente fala que a transformação na vida de Jacó. Jacó vai se tornar agora um homem segundo o propósito, o coração, a vontade de Deus. Vai acontecer quando a gente fala o seguinte, no momento que a gente descreveu aí como sendo a fuga dele de casa. Está lá em Gênesis capítulo 28, eu vou convidá-lo para que você possa estar abrindo a palavra de Deus. Nós vamos estar folheando, né, algumas das páginas das Sagradas Escrituras e vamos fazer menção a alguns versículos, mas é interessante que você esteja conferindo aí na sua Bíblia, porque é bem didático e acaba sendo bem elucidativo também. E a gente percebe que este primeiro momento, então a gente fala na fuga, quando a gente vai perceber uma expressão que vai ser chave, que vai marcar então esse primeiro momento, a transformação de um homem. Então, na vida de Jacó vai começar na fuga de casa, quando ele fala que será o meu Deus no futuro. Preste bem atenção nisso. O primeiro momento, ele fala de Deus, e ele fala, se Deus for comigo, se Deus me abençoar, se Deus me der o pão, se Deus me der o alimento, se eu tiver a proteção de Deus, o que eu precisar, Deus conceder em minha vida, Ele será no futuro bem claro, para que não pare nenhuma dúvida. Ele não está falando ele está falando será o meu Deus. E a gente percebe isso quando ele diz aqui claramente, tá? Nessa visão, e a gente vê quando no versículo 18 ao versículo 22 ele fala, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto de travesseiro e a erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel,
que significa a casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der o pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. A gente fala que a mudança na vida de Jacó começa de uma forma magistral. Ele vai começar a perceber o seguinte, tá? Que o Deus do futuro, o Deus de amanhã, o Deus ainda das minhas coisas, e nós muitas vezes pensamos nisso, não é? Quando nós somos bem jovens, nós pensamos em Deus sempre assim, né? Se Deus me abençoar nisso, aquilo, Deus vai ser, né? Deus será, Deus estará fazendo. Eu vou, na verdade, assumir um compromisso, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Nós colocamos sempre as coisas no futuro. É uma tendência natural do jovem projetar as coisas sempre para o futuro, porque para o jovem, né, a gente fala que o futuro é alguma coisa bem presente. O jovem não espera que as coisas, nesse caso, terminem muito rápido. Primeira coisa, porque o jovem, ele está com toda disposição, ele está com toda a força, ele tem tanto ideal, ele tem tantos sonhos, ele tem tantos desejos, e é muito comum, né, a gente sonhar com excelente curso, sonhar com excelente emprego, sonhar, esperar que a gente possa ser bem-sucedido na vida, que a gente possa conquistar isso, que a gente possa conquistar. Nós falamos que o jovem, ele está o tempo todo pensando em conquistar grandes coisas, mas não sabe que muitas vezes isso pode começar desde já, mas uma tendência de colocar sempre para o futuro, esperar sempre. E ele diz: se Deus me abençoar, então Ele será no futuro o meu Deus. Mas não podemos esquecer que a vida nos fala de hoje, não só do futuro. Por isso a palavra de Deus nos alerta de que tudo que nós fizermos, inclusive o jovem em meio à sua mocidade, nós estaremos prestando conta ao nosso Deus. Porque há uma tendência de achar que eu falei nós, né, os jovens, né? Costuma-se falar que o pastor tem assento ex officio, né? Ele faz parte da UCP, da UPA, da Mocidade, da UPH, não é isso? Vamos parar por aí, né? Mas a gente pode estar falando o seguinte, meu irmão, nós, as jovens, eles sempre estão pensando e podem conquistar e superar todas as coisas. Não tem medo de nada, enfrenta grandes desafios, acha que vai superar todas as coisas. Por isso que é nessa idade que, de repente, começa a cair do cavalo. Quando começa agora a esquecer das coisas que recebeu de orientações dentro de casa e começa agora a aceitar os grandes desafios. Eu recordo quando comecei a sair com os colegas e para nós existia o que a gente estabelecia como sendo chave para provar que nós não somos mais crianças, que agora nós atingimos uma idade que a gente falava que era a nossa juventude. Então tinha as duas grandes provas, era fumar de tal forma e não tossir. E uma outra coisa, era beber muito e não ficar embriagado. Eu recordo que fracassei nessas duas tentativas. Na primeira tragada, tossi até, e quando resolvi cair, né, de boca na bebida, né, acabei também tendo um peleque na minha vida que nunca esqueci. Glória a Deus, porque isso foi para uma transformação, porque para mim foi uma coisa terrível. Mas a gente fala o seguinte, porque a pessoa acha que vai superar todas as coisas, né? Afinal de contas, o que é uma droga para derrubar um jovem? O jovem supera tudo, o jovem vence a tudo. O jovem, na verdade, passa por cima de todas as coisas, e a gente então já começa a idealizar tudo isso, né? Onde a gente vai poder falar o seguinte, onde a pessoa fala que agora ele vai se tornar o próprio dono do seu nariz. Ledo engano. De repente a pessoa imagina que tornar-se dono do nariz
significa alcançar a idade de 21 anos, ou dependendo até 18 anos, ou podendo casar mais cedo. Né? Hoje, enquanto nós estávamos sentados à mesa, almoçando, o netinho Dante, o pai falando, come, come, e ele falou o seguinte, eu não vou comer, não estou com fome, e eu agora sei o que eu vou comer ou não. Aí o pai falou, não, você vai comer. Aí eu brinquei e falei, rapaz, né? Olha a estratégia. Por isso que eu falo, vou é outra coisa, né? Tem um diferencial. Eu falei assim, bom, é porque também tem sobremesa. Se você não vai comer a comida, você não pode comer a sobremesa. Né? Aí perguntou, o que é, vovó, de sobremesa? Aí ela falou, olha, né? É pudim, eu não sei se você gosta de pudim. Pudim de quê? Aí falou, pudim de leite condensado. É o pudim que eu mais gosto, né? Cadê a Lília? Se correr lá em casa, ainda eu acho que der algum pedaço, né? Aí, eu não comi, é lógico, né? Então, qualquer coisa você fala, o pastor falou que eu podia pegar o pedaço dele, tá? Mas eu estou falando o seguinte, é a ideia de achar que é dono do nariz, que pode decidir, que pode escolher, mas a gente projeta isso tudo para o futuro, né? Quando eu casar, quando eu fizer, quando eu construir, quando eu comprar, a ideia é sempre essa. E Jacó diz o seguinte, se Deus for comigo, Deus vai ser. Vai ser. Mas ele está colocando lá na frente, porque, afinal de contas, ainda tinha uma vida enorme. E a gente fala o seguinte, que juventude tem que realmente aproveitar a vida. O problema é que aproveitar a vida na juventude pode, muitas vezes, a levar a não chegar em uma outra fase e, de repente, bate com a cara na parede. Isso é o mínimo, quando, de repente, não tem a vida ceifada. Quantos jovens têm a vida ceifada porque estão em lugares inadequados, em momentos inadequados e com amizades inadequadas? Eu sei claramente que isso não justifica, mas a gente fala o seguinte, cuidado onde você vai, cuidado com quem você anda, né? E muitas vezes a gente fala o seguinte, não basta dizer que é crente, tem que verdadeiramente ter um testemunho de vida cristã. Tá? E na fuga, então, a gente percebe que Jacó fala o seguinte, se ele fizer, ele vai ser, então, o meu Deus. E nós pensamos isso também, nós sempre idealizamos, sempre jogamos para o futuro. Mas ainda muita coisa precisava acontecer na vida de Jacó. Mas o interessante é que Deus, mais para frente, quando vai aparecer para ele, como nós lemos aí, né, na leitura, que está no capítulo, acho que é 31, isso, que está falando o seguinte, aí no versículo, tá, quando ele fala, eu sou o Deus, tá, 31, versículo 13, fala, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Ah, meu jovem, o que você fala, Deus ouve. O que você pensa, Deus ouve. O que você imagina, Deus vê. E, de repente, nós temos nossos sonhos, nossos desejos, e a gente começa a colocar a Deus. Se Deus me abençoar, se Deus me fizer isso, se Deus me fizer aquilo, olha, Deus está ouvindo e está falando. Vai chegar o momento que eu vou repetir isso, que eu vou cobrar isso de você. Porque, na verdade, o nosso Deus não esquece de nada. A gente pode esquecer, os nossos pais podem esquecer, mas quando ele está falando isso, Jacó, sem perceber, ainda na sua juventude, falando, ele será o meu Deus, se ele fizer isso comigo, se ele fizer isso. E Deus falou o seguinte, eu ouvi, eu aceitei, você falou, e de repente nós falamos tantas coisas com Deus, renovamos os nossos votos. Quantos que vêm aqui na frente, quando vão passar pela pública profissão de fé ou pelo batismo, fazem aqueles votos ao Senhor, Deus ouviu a tudo, Deus guardou tudo, Deus sabe de tudo. E você pode ter certeza de uma coisa, Deus não vai jogar isso na sua cara, não, muito pelo contrário, para te cobrar, mas Deus vai falar o seguinte, porque eu sou um Deus que ouço, porque eu sou um Deus que estou atento, porque eu sou um Deus que ando contigo, porque eu sou um Deus que te protejo, porque eu sou um Deus que quero o teu bem, porque eu sou um Deus que te amo, porque eu sou um Deus que enviou o teu filho. Não é para te cobrar no sentido de jogar nada na cara. Pai pode fazer isso, mãe pode fazer isso, pastor pode fazer isso. Deus não tem necessidade de fazer isso.
A transformação de um homem, ali na vida de Jacó, começou ele fugindo de casa, tendo aquela visão maravilhosa ali em Betel. Mas a gente fala que aí era o que nós podemos estar falando, o início de uma grande epopeia na vida do patriarca Jacó. Vamos lá. Segundo lugar, primeiro foi na fuga de casa, quando ele fala, será o meu Deus. Em segundo lugar, em outra casa, agora vai ser na casa de Labão. A primeira grande experiência foi na fuga de casa, tá? E a segunda experiência vai ser na casa de Labão, seu sogro, né? E fala o seguinte, e a gente vê no versículo, no capítulo 31 que nós lemos, meu irmão, eu falei para você verificar na Bíblia, para você gravar claramente. As expressões que aparecem, elas na verdade nos dão uma dica. É como se nós estivéssemos fazendo uma caminhada, não acontece isso? Quando a gente está fazendo uma caminhada, né, e de repente a gente vai percebendo que tem as plaquinhas dizendo, né? Eu recordo que isso é importante, porque dependendo do lugar, você precisa estar muito atento para essas plaquinhas. Quando você vai caminhando em um lugar que você não conhece, e de repente quem sabe, como a gente está podendo falar, um lugar lá onde, seja lá indo em direção a uma cachoeira, né, andando numa floresta, tem os caminhos, tem a rota, e tem as plaquinhas avisando tantos quilômetros, né, tantos metros de altura, tantos... E a gente vai percebendo o quê? E a orientação deles nesses parques é o seguinte, vá, caminhe com alguém que conheça, né, alguém que já passou por ali. Quando você, dependendo da rota, dá para fazer tranquilo, senão você pode correr o risco de se perder. E o que eles falam é o seguinte, nunca saiam da rota, nunca, em hipótese nenhuma, nunca. Porque ao sair da rota você pode se perder e você pode, na verdade, estar entrando em uma enrascada. De repente, pode ter algum animal perigoso, peçonhento, e você vai se tornar uma vítima. E principalmente se estiver sozinho, não é prudente. E eu fico pensando aqui, agora ele está lá na casa de Labão. E é interessante, meu irmão, porque quando a gente vai olhando isso, pode parecer que são os passos que eles estão tomando, mas é Deus que está encaminhando todas as coisas. Foi a própria mamãe que falou o seguinte, olha, seu irmão falou que quando seu pai bater as botas, você vai junto. Então, vai lá para casa, né? O irmão vai lá para a casa do seu tio, vai lá, e você não vai arrumar uma mulher aqui, então vai procurar. E ele foi para lá, e a forma com que ele chega lá, a forma com que ele vai estar encontrando ali, ele vai encontrar Raquel, vai ter aquela experiência ali toda na casa de Labão. E é interessante porque ele chega lá, ele acaba, então, trabalhando lá na casa do sogro, e nos diz a palavra do Senhor que vão ser 20 anos, 7 anos, 14 anos pelas duas filhas, 7 anos por cada. Primeiro, né, como o Labão fez, quando ele falou que trabalhava lá de graça, mas queria, nesse caso, casar com Raquel, e Labão falou o quê? Não, tudo bem, é melhor que a minha filha case com você do que qualquer pé rapado por aí, né? É melhor que minha filha case com um servo de Deus do que com alguém que não tem o temor do Senhor. Moral da história, veio o tempo do casamento, ele todo empolgado, casa, mas quando ele vai para a lua de mel, ele descobre no outro dia que não era Raquel, era Lia. E ele chega para o sogro e fala, meu sogro, que negócio é isso? Eu trabalhei para você de graça, e o trato que nós fizemos é que eu iria, na verdade, casar com a sua filha, a Raquel. Mas, no entanto, você me entregou sem perceber. Não sei como que isso acontece, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Né? Eu não sei como isso acontece. Né? Porque como que a pessoa, na lua de mel, vai se enganar? Né? A não ser que fosse gêmeas bem parecidas e olha lá. Não, é meio difícil. Mas tudo bem. Mas o fato é que nós não sabemos o que aconteceu, se houve festa, se bebeu um pouquinho, o que aconteceu, a Bíblia não entra em detalhes. Mas o sogro falou, olha, na nossa região, né, costume de a gente dar a mais nova antes da mais velha. Então você agora está levando a mais velha, mas em compensação, depois você vai ter a mais nova. Né? Olha que bênção para você, você vai ter 2 esposas. E ele falou, ele gostava tanto de Raquel, que ele trabalhou mais 7 anos, e diz a palavra do Senhor, que os 7 anos se passaram como se fosse alguns dias, alguns minutos, né? Quando o homem está enamorado, ele não vê nenhuma dificuldade, né? Ele faz
cada coisa, né? Eu fico pensando também como aconteceu, né? Quando, ainda mais você faz cada coisa quando você não tem dinheiro, né? Eu recordo que, para ir para a casa da Lília, seminarista, todo o dinheiro que entrava a gente comprava livro, então tinha que segurar as pontas. Então, fazia o seguinte, eu ia com o dinheiro para pegar o ônibus, para tomar o ônibus. Mas, quando o ônibus não vinha, eu falei, vou pegar na próxima, né? No próximo ponto. Aí não veio o ônibus, vou pegar no outro. E assim, aí chegava uma certa distância, o ano passou, já passei mais da metade. E não era perto, não. Dava mais de 1 hora caminhando a pé. Mas quando a gente ama, 1 hora passa rapidinho. Né? E, inclusive, tinha uma ladeirinha para subir. Mas eu tive um dia uma ideia maravilhosa, que eu nunca vou esquecer da minha vida. Né? Ficava em um lugar onde nós estávamos a casa, na serra, e em outro lugar ficava, eu acho que era em São Lucas, e tinha uma favelinha no meio. Eu falei, uma ideia espetacular, por que eu vou fazer todo esse trajeto, gastar 1 hora e pouco, se eu posso passar aqui por essa favela, e com menos de meia hora eu chego lá? Olha que coisa maravilhosa, o que o amor faz. O amor faz loucura, né? Pelo amor de Deus, quando eu passei naquela favela lá, que eu fui andando o tempo todo, o pessoal olhando para mim, ainda bem que eu estava com a Bíblia debaixo do braço, falei, Senhor, vai lá, vai com a Bíblia debaixo do braço, vai protegendo, né? Falei, nunca mais. Existem coisas que somente o amor é capaz de fazer, né? E nos fala que o que é interessante é que a expressão que ele usa para Deus lá na casa de Labão, junto com as suas esposas, ele fala o seguinte, versículo 5, e lhes disse, vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém, confere nas escrituras aí, o Deus de meu pai tem estado comigo. Versículo 42, olha o que diz, no mesmo capítulo 31, se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Ainda Jacó precisava ser trabalhado, porque no primeiro momento da fuga ele falou, o Deus que será. Agora ele fala, o Deus de meu pai. Que coisa maravilhosa, meu jovem. Se você puder dizer para alguém, conversar com alguém, falar com alguém e falar o seguinte, como é que é? Como é que está você? O que é, né? Você acredita em Deus? Rapaz, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus da minha avó, o Deus do meu avô, né? O Deus da minha família. É quando a gente fala alguma coisa, a gente fica falando assim, mas aí a gente percebe que já mudou. Ele estava falando do Deus que será. Mas agora ele fala do Deus de meu pai, já está mais perto, já está mais próximo. E ele está falando aqui, mas querido, o Deus de meu pai ainda está faltando alguma coisa. E aí é interessante que ele vê que lá na casa de Labão, ele já vai aprender o seguinte, que todas as experiências que ele ouviu em casa, que toda a vida em casa, marcou profundamente a vida dele. Agora, por favor, não pense que lá Jacó, tá? O lar dele foi perfeito. Jacó não foi um homem perfeito. Abraão também não foi um homem perfeito. Jacó não vai ser um homem perfeito, como também qualquer outro patriarca não foi perfeito, como qualquer outro apóstolo não foi perfeito, porque perfeito é só um, que é o nosso Deus. Então não queira arrumar uma desculpa de falar o seguinte, bom, eu, na verdade, não quero nada com a igreja, não quero nada, né, com Deus, não quero nada com Bíblia, porque, na verdade, eu não vejo nos meus pais, eu não vejo... Há uma tendência de nós começarmos a sempre arrumar justificativas para que, nesse caso, a gente possa estar fugindo da responsabilidade. Agora, você poderia falar que, nesse caso, Jacó estava falando que Isaque não era uma referência, não era um exemplo de fé, seria uma loucura. Mas também ele tinha falhas. Podemos ver que mesmo ali naquela família, tanto Isaque, né, ali tinha suas pretensões, amava mais um filho do que o outro, de repente numa situação como essa. Né? E a gente olha para todas essas coisas e vai vendo, as nossas famílias têm limitações, mas será que não tem nada nos nossos pais, na fé, na vida, no testemunho que a gente não possa copiar? A gente fala que há uma tendência de a gente valorizar os nossos pais, depois que a gente também se torna pai. Né? E eu recordo que a minha filha,
conversando com a mãe, porque praticamente é todo dia, na parte da manhã, conversa, né? E eu fico muitas vezes lendo alguma coisa, mas acabo ouvindo. E ela falou para a mãe mesmo assim: com uma filha, não está só em casa, por causa está tomando conta da filha. E falou o seguinte: mãe, como é que a senhora dava conta da gente e ainda trabalhando fora? E muitas vezes tendo que ir para outra cidade para trabalhar, né? Como que a senhora dava conta? Eu não tenho dificuldade de dar conta de uma filha. Como que a senhora dava conta da gente? Aí quase que eu falei o seguinte, né? Vai aprendendo, né? Que venha mais filhos, que Deus abençoe, que venha gêmeos. Aí ela ia ficar louca de lá, né? Mas eu estou falando, meus irmãos, é uma tendência de a gente... Não, meu pai não dá aumento de mesada, né? Lá na escola, né? Todos os meus colegas, né? Tiram nota boa, gente. Tirou nota boa, tem aumento de mesada. Tirou 7, aumenta 7%. Né? Tirou, né, 10, aumenta 50%, não é isso? Aí eu continuo lá, né, com aquela merreca ainda, né? Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, só pode, né? E fala que é crente ainda, né? Se fosse crente mesmo, né, era mão aberta. Mas muitas vezes vamos começando a valorizar os nossos pais quando nós nos tornamos pais também. Gente, não é fácil cuidar de filhos. Nunca foi, nunca vai ser. Não vem com essa desculpa, mas lá no Velho Testamento, mas lá no tempo de Jesus, mas lá no tempo dos meus pais. Olha, nos tempos dos nossos pais, não existiam medicamentos e tratamentos como nós temos hoje. Muitos eram feitos o quê? Né, dona Jorcília? Era com remédio caseiro. Hoje, né, a criança, eu recordo que ainda peguei nessa fase, quando alguém estava com febre, o que dava? Né? Dava logo, dava um chá quente ou um mingau quente, colocava debaixo da coberta, passar logo aquilo, né? Hoje se fala para o médico está certo, é perigoso demais. Mas hoje a criança está com 37 e pouco, alguma coisa, e muitas vezes não tinha nem termômetro em casa, só colocava o rosto, então colocava a mão, né? Está com febre, né? Hoje tem tantos recursos, então falar que hoje é mais difícil criar filho do que no tempo dos nossos pais ou no tempo do nosso avô, gente, isso é charopada, tá? Isso aí é desculpa, né? Aí a gente fala, não, mas hoje o custo de vida está muito alto. O custo de vida está alto, mas o salário da família aumentou. Com algum tempo atrás, quando nós tínhamos os nossos filhos, nós, na verdade, os primeiros, ainda vai logo os gêmeos, quando a gente juntava as coisas, tinha que fazer das tripas o coração. Talvez tenha sido o motivo que os nossos meninos, né, os gêmeos, sempre foram magrinhos, né? Porque, na verdade, não tinham como sustentar, dar muita comida logo no começo para ele. Para você ver o seguinte, gente... Aí vai falar, pastor, por favor, isso aí é loucura, né? Quando nós casamos, a gente só tinha fogão, sofá, tá? Que a gente ganhou, e uma cadeira, né? Uma mesa com as cadeiras, né? E tinha um guarda-roupa que era da Lília. E nós compramos uma cama. Não tinha geladeira. E não tinha também televisão. Imagina, né? Sem geladeira, sem televisão, recém-casados, né? Aí o que a gente fala o seguinte, depois é que as coisas foram chegando. Hoje, se você falar o seguinte, não, para eu casar, primeira coisa, eu tenho que ter uma casa própria, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, tudo bem, que Deus te abençoe que você tenha. Inclusive, né, que possa ser até mesmo em qualquer outro lugar. Mas eu estou falando, irmão, nós não precisamos ir muito tempo atrás. Alguns anos atrás, a nossa vida foi muito difícil. E hoje a gente tem muitas coisas, então, valorize o Deus do seu pai, meu jovem. Valorize o Deus da sua mãe, minha jovem. Valorize o Deus da sua família, porque eu não estou falando de um Deus qualquer. Eu estou falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e que tem todas as coisas em suas mãos. Nós não servimos a um Deus qualquer. O nosso Deus não foi inventado por homens. O nosso Deus não foi fabricado por homens. O nosso Deus não foi criado em cima de ideologias ou filosofias. O primeiro copo já foi. Provavelmente, então, nós estamos na primeira parte ainda, né? Tem mais 3, né? Brincadeira, gente. Deus te abençoou que a voz está começando a fluir. Agora que vai ficar bom, né? Mas a gente fala o seguinte, valorize o Deus dos seus pais. Valorize o Deus Todo-Poderoso, aquele que seus pais te ensinou desde a meninice. Tá? Mas a gente percebe, olha Deus trabalhando na vida de Jacó. Na fuga ele falou,
será o meu Deus, mas vai ser lá para frente. Agora, lá na casa de Labão, né, ele vai encontrar a situação que não é muito fácil. Ele enganava os outros, agora ele vai encontrar quem engana ele. Né? E ele, eu fico imaginando que foi páreo duro, porque para saber quem que enganava mais, se era Jacó ou Labão. Mas Labão não era fácil não, que várias vezes, ele falou, 10 vezes ele trocou o meu salário. Né? 10 vezes, para você ver, né? Então, quando pensava em uma coisa, né, você está ganhando muito, meu genro, vamos tirar mais um pouquinho, né? Você está enriquecendo muito, né? Afinal de contas, né, você tem que ajudar mais em casa, né? E foi só. Aí, agora, vai chegar um outro momento da vida dele, que foi o que nós lemos, que está em Gênesis 33. A gente fala que a transformação de Jacó em um homem foi, na fuga de casa será o meu Deus, na casa de Labão, o Deus de meu pai. Agora, de volta para casa, o Deus de Israel. Agora sim! Chegou no ponto, o Deus de Israel, não é? Presta atenção que não está falando mais o Deus de Jacó, não, é o Deus de Israel. Porque, na verdade, o nome dele vai ser trocado. O nome dele não vai condizer mais, o nome dele não serve mais, o nome dele não indica mais de enganador, de trapaceiro. Agora ele vai ser aquele que é Israel, aquele que luta, aquele que prevalece, aquele que vence. E é interessante que não é a ideia tanto que aquele que vence Deus, mas aquele que é abençoado por Deus para superar todas as coisas. Meus queridos, você acha que se Deus quisesse, né, ele, na verdade, não daria logo do começo, né, como está falando, uma espanada lá em Jacó, né, mas ele, na verdade, estava trabalhando na vida de Jacó. Deus trabalha na nossa vida. Deus tem muito poder e ele poderia fazer grandes coisas de uma hora para outra, em um abrir e piscar de olho, mas ele nos conhece. Diz a Bíblia que ele nos sonda. Ele sabe onde tem que trabalhar na nossa vida. E ele vai trabalhando. Deus, ele não se apressa. Deus trabalha tudo no tempo certo. E ele vai trabalhando aos poucos, vai minando a resistência do pecador, até o pecador chegar numa situação e falar o seguinte: eu me rendo, não tem mais como fugir. O nosso Deus, ele vai encurralando o pecador de tal forma, e o pecador pensa que está fazendo o que ele quer, quando de repente ele está nos braços do Senhor. E é interessante quando nessa volta para casa, ali no Val de Jaboque, ele vai ter essa experiência que vai estar marcando profundamente a vida dele. E é interessante porque se você olhar no começo do capítulo 32, Jacó ainda tinha alguns resquícios do velho homem. Sabe o quê? Ele idealizou um plano perfeito para encontrar com o irmão que ele tinha enganado. E ele falou o seguinte: vou encher o meu irmão de presente e na frente vai esse pessoal com presente. Se ele, na verdade, não aceitar o presente e criar uma situação problemática, então tem tempo de eu, com o grupo que está aqui atrás, a gente fugir. A gente vai ter pelo menos um tempo para escapar. Um plano perfeito do Jacozinho, né? Que coisa maravilhosa. Mas eu quero falar para você, meu irmão, Deus não precisa da sua ajuda. Não tente resolver os seus problemas dando uma ajudinha para Deus. Mas, Deus, se eu fizer isso com meu filho, será que não resolve? Não, não resolve, piora. Ora a Deus, confia que Deus vai direcionar as coisas. De repente, a gente quer ajudar os nossos filhos, porque a gente gosta muito dele, e pai e mãe é bobão mesmo, né? Aí o que acontece? E a gente acaba criando um problema seríssimo. Queima etapas. E quando uma etapa é queimada, tem vez que é igual aqueles joguinhos, né? Tem que voltar lá atrás e começar tudo de novo, né? Então, ore, peça a direção de Deus, não tente arrumar estratégias ou soluções humanas ou caseiras para resolver o seu problema. Ore a Deus, peça orientação, busque a Deus. E aí o que nós percebemos é que ele então bolou tudo isso, tudo certinho. Mas chegou o momento de ele transpor o Val de Jaboque, então, como se fala aqui, era um lugar onde o rio fica um pouco mais rasinho, e geralmente é em um vale, é onde a pessoa dá para atravessar a pé ou então a cavalo, uma coisa que fica ali. Então, e é geralmente um rio, uma parte temporária, onde depois praticamente some, né? E nos diz então que ele fez passar tudo que tinha e tudo que lhe pertencia,
e ele ficou por último. E ficando ele só, lutava com ele um homem. Tá? E é interessante que aí a Bíblia está falando de um homem, mas é bem claro que é o anjo do Senhor, que nesse caso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vendo que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Agora você imagine, quem é capaz de lutar com Deus e prevalecer? Porque aqui está dizendo o seguinte, né? É como se nós, na verdade, brincamos com criança. Você já viu quando a gente vai brincar com criança, o que acontece? A criança sempre tem que ganhar, gente, pelo amor de Deus, não vai ganhar de criança, né? Toma vergonha, né? Eu não esqueço de um aniversário que nós estávamos aqui perto mesmo, e a gente estava brincando com uns joguinhos lá, e aí o negócio começou a esquentar, o negócio começou a melhorar, eu comecei a ganhar do menino, tá jogando, não sei o que lá, tá e tal. Aí depois eu lembrei, eu falei, rapaz, eu não posso ganhar de uma criança, ela vai ficar traumatizada, né? Aí eu fui facilitando o negócio, rapaz, você virou, que coisa boa, né? Realmente, a gente fala o seguinte, a gente lutando com Deus, a gente fala, não, mas eu sou forte, eu consigo, eu prevaleço. Nada. Deus foi só trabalhando na vida de Jacó. E olha que coisa maravilhosa. Ele vai e toca na articulação da coxa. A gente sabe de uma coisa, a articulação é ponto-chave. Porque se toca na canela, a pessoa ainda pode andar, vai evitar de chutar aquela lei. Mas se for em um lugar que você tem que mexer, movimentar, você fica limitado. E o que é interessante? Porque o plano maravilhoso de Jacó era, se desse algum problema com o irmão, ele ainda ia tentar fugir com a família dele. Mas Deus vai falar o seguinte, o seu plano não vai funcionar. Sabe por quê? Você vai ficar manco. Toma aqui, toque. Nos diz a palavra do Senhor que ele atravessou, mas ele atravessou manquejando. Vai correr de um irmão com raiva. Pancada na certa. Então o que adianta, né? A ideia que se passa é isso. Jacó pensava que podia fugir. Tinha um jeitinho. Eu acho que bati aqui. Tá dando para ouvir? Consertar, beleza. Melhorou ainda, né? Mas estou... eu não posso fazer nada, né? Eu me empolguei, né? A voz voltou. Qualquer coisa, o microfone acabar, não tem problema nenhum, né? Mas a gente fala o seguinte, está aí a situação. Deus falou, olha, não confie em suas estratégias, não confie nos seus méritos, não confie nos seus planos, não confie nas boas ações, não confie no seu dinheiro, não confie na sua inteligência, não confie na sua beleza, não confie na sua força. Meu irmão, na vida a gente prevalece não é por aquilo que a gente tem, é por aquilo que Deus dá. Porque o que nós temos pode ser perdido rapidamente, mas o que Deus dá é para sempre. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente fica vendo claramente quando ele diz, agora, quando ele passa, e aí então Deus fala, como é seu nome? Olha, Deus está tocando na ferida. Como é seu nome? Enganador, não é isso? Ah, Jacó, até agora você arrumava o seu jeitinho, né? Só é que agora você não vai ser mais enganador, você vai ser Israel, aquele que luta ajudado por Deus e prevalece. Em outras palavras, a tradução melhor seria essa de nós, aquele que luta ajudado por Deus. Aquele que luta no sentido de receber a bênção de Deus. E, meu irmão, na sua vida, você pode passar por dificuldades, você pode passar por lutas, você pode passar por provações, mas Deus estando contigo, você é mais que vencedor. Porque a palavra de Deus nos assegura isso. O apóstolo Paulo fala que com Jesus nós somos mais que vencedores. Quer dizer, Ele conosco, nós podemos, então, desbaratar exército. Com Ele nós podemos saltar muralhas, com Ele nós podemos vencer os inimigos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora é preciso que a gente tenha a convicção de que Deus estando comigo vai abençoar. E nós percebemos então que agora chegou no ponto certo, quando então percebe-se que agora não é mais o Deus que será, nem mais o Deus de meu pai, mas agora, a partir daquele momento, vai ser chamado o Deus de Israel. Isso faz uma diferença muito grande. A gente fala que Jacó chegou à maturidade da fé.
quando ele pode falar claramente da experiência da vida dele com o próprio Deus. Paulo passou por isso e chega a dizer: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. É a certeza que agora a gente chegou em um ponto, não que nós sejamos melhores do que qualquer pessoa, de jeito nenhum. É a graça de Deus, simplesmente pela graça, de falar o seguinte: agora eu vivo para louvar e glorificar a Deus. Eu vivo para fazer com que o meu Deus prevaleça, porque eu sei que em tudo Ele tem me abençoado. Bom, só recordando, quando Jacó fugiu de casa, o que ele levou? Nada, nem o travesseiro dele ele levou, porque ele teve que pegar uma pedra. Quando Jacó voltou para casa, voltou milionário. Saiu sem levar nada, voltou trazendo muito. Quer ser abençoado? Pense no Deus dos seus pais, mas pense acima de tudo no seu Deus. Confie nele. Mas você pode falar: mas eu ainda tenho tantas limitações, pastor, eu ainda sou uma pessoa tão fraca, eu ainda tenho tantas dúvidas na cabeça. Então vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa? Não importa não. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos curvar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos, e você vai fazer igual Jacó. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me orientar, se o Senhor dirigir os meus passos, se o Senhor, na verdade, então, faça um voto com Deus. Mas faça com fé. Não importa se a sua fé é pequenina. Não importa se a sua fé é vacilante. Simplesmente fale com Deus. Converse com Ele. O nosso Deus ouve tudo aquilo que nós falamos com sinceridade. Não importa como você esteja, não importa a situação, não importa a condição, não importa o problema, não importa, simplesmente converse com Deus. Vamos lá? Meu Deus, nosso Deus, Deus dos nossos pais, Deus dos antigos, Deus dos patriarcas, obrigado, porque o Senhor também é o nosso Deus. O que tínhamos, o que temos, ou o que teremos de bom para receber tão grande bênção, tão grande salvação. Somos tão fracos, Senhor Deus. Muitas vezes arrogantes, algumas vezes tão finitos, tão fracos. Em alguns momentos, achamos que temos tudo e que somos bons demais. Em outros momentos, achamos que não temos nada e que a vida nem mesmo vale nada. Somos inconstantes, somos frágeis mesmos, mas sabemos, se o Senhor estiver conosco, se o Senhor caminhar conosco, se o Senhor, amado Deus, vier fazer morada no nosso coração, Senhor, a nossa vida pode mudar de uma forma tão radical, de uma forma tão abençoada. Porque acreditamos que o Deus que caminha conosco é o Deus que nos guarda, que nos protege, que nos dirige, que nos encaminha em todos os momentos. Venha abençoar os nossos jovens, amado Deus, para que possam ter uma experiência vívida, real, com o Deus dos seus pais, ao ponto de estar também conhecendo o Deus da própria vida. Sabemos que a idade não é impedimento para um compromisso sério com o Senhor. Muito pelo contrário, até uma criança pode ter. Basta, Pai, que estejamos
colocando o Senhor como prioridade das nossas vidas. Não permita que os bens deste mundo, não permita que as coisas deste mundo, mesmo que nós reputemos como sendo as mais preciosas, quem sabe família, pessoas, bens materiais, saúde, força, tantas outras coisas, possam estar ocupando o teu lugar, o lugar que somente o teu Filho é digno e merecedor na nossa vida. Ó Deus de amor, ao renovar este nosso voto contigo nesta noite, que reconheçamos as nossas limitações, mas ao mesmo tempo que tenhamos fé de que o Senhor irá nos fortalecer para que nós possamos superar todos esses desafios que teremos pela frente. Ó Deus, venha estar sendo o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa vida, aquele que reina e vive em nós. No nome do teu Filho Jesus Cristo, é que nós oramos, que agradecemos e pedimos. Amém, Senhor Deus.